Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da função evolutiva do sofrimento. Porque sem a gente compreender o que o sofrimento quer dizer para nós, do ponto de vista evolutivo, nós dificilmente nos abrimos para a cura espiritual. Então a cura espiritual, ela pode acontecer quando nós compreendemos a função do sofrimento, porque aí a gente eventualmente não necessita mais do sofrimento, no sentido como ele vinha acontecendo. E o sofrimento tem uma função espiritual, tem uma função moral e tem também uma função de purificação das células físicas. E nós vamos ver isso hoje para o assunto ficar mais claro. Antes de nós entrarmos nesse assunto, entretanto, nós teríamos que ter claro que a alma não deseja o sofrimento e que o sofrimento ele não faz parte do plano divino. Então nós vamos falar de sofrimento como um mal necessário, mas não é que a nossa alma almeje, deseje e nos proporcione sofrimento. Nós sabemos que se nós tivéssemos chegado já a um ponto de desejar só coisas de qualidade e de nível superior, o nosso sofrimento seria bem menor. Então, a conclusão é que o sofrimento é um produto do desejo, do nosso desejo. Então, enquanto nós desejarmos coisas, desejarmos pessoas, enquanto nós tivermos desejos de qualquer espécie, nós sofreremos. Uma coisa é completamente ligada à outra. Então, quem sofre é porque deseja alguma coisa. Então, nós não saímos do sofrimento assim, abruptamente, de repente, mas nós vamos saindo do sofrimento, mesmo do sofrimento físico, como se vai ver, à medida que a gente vai deixando de desejar, deixando de colocar a energia do desejo em certas coisas. E é claro que quando nós despertamos para essa realidade, que é o desejo que traz o sofrimento, e portanto enquanto a gente desejar, a gente vai sofrer, quando a gente sabe disso, a gente procura educar o desejo, porque eliminar o desejo não é possível. O desejo é uma secreção do corpo emocional. E como nós estamos encarnados em um corpo emocional também, esse corpo tem essa secreção, então a gente deseja. É impossível não desejar, estando encarnado. Veja que situação interessante nós vivemos. Mas nós podemos canalizar esta energia do desejo para coisas cada vez mais superiores, para coisas cada vez mais elevadas. Então nós sabemos que estando encarnados em um corpo emocional, nós temos esta energia, nós desejamos, enquanto estamos no nosso estágio de aspirantes espirituais, não é? De seres humanos e que tensionam ser seres supra-humanos, não é? Ser seres espirituais. Mas, então nós vamos canalizando a energia do nosso desejo para motivos e para objetivos e para metas cada vez mais elevadas, e aí nós vamos lentamente, gradualmente, nos libertando do sofrimento. Enquanto nós não chegamos lá, porque quando a gente fica sabendo disso, a gente começa o trabalho. Começa o trabalho se desapegando
não é? De coisas materiais que são as mais fáceis da gente se desapegar. Parece que são complicadas, mas são as mais fáceis. Então a gente vai se desapegando das coisas materiais, depois vai se desapegando das coisas afetivas, vai se desapegando das ideias, dos preconceitos mentais, dos esquemas mentais nos quais a gente se coloca. E à medida que a gente vai se desapegando desses que ainda nos prendem, nós vamos nos encontrando ligados a objetos cada vez mais sutis. Então, digamos que para vocês seja mais simples se desapegar de uma coisa material qualquer. Vocês se desapegam, soltam aquilo internamente, e aí vocês então vão perceber que vocês estão apegados a uma coisa mais sutil. E é assim mesmo. Aí vocês soltam aquela coisa mais sutil, vão encontrar uma outra, ainda mais sutil. Vocês só vão encontrar as coisas nas quais vocês estão sutilmente apegados à medida que vocês forem soltando aquelas mais grosseiras, percebe? Então isto é um trabalho paciente, é um trabalho que se vai fazendo com paciência, e não só com as coisas materiais, mas também com as coisas afetivas, com as coisas emocionais, não é? E com as coisas mentais também. Porque à medida que vocês forem se desapegando das coisas, vocês vão vendo que as ideias de vocês também vão evoluindo, e vocês vão ter que ir se desapegando destas ideias evoluídas também. Vocês vão ter que ir se desapegando de tudo. Mas isso não pode acontecer sem vocês colocarem uma coisa no lugar. Então, é esta a técnica. Vocês vão soltando as coisas mais grosseiras e colocando o desejo em coisas cada vez mais elevadas, cada vez mais altas, e assim vão indo. A uma certa altura, a nossa energia do desejo está canalizada para a gente desejar, não desejar mais nada. E aí a gente chegou num bom ponto. E aí a gente começa a saber lidar com o sofrimento, como se o sofrimento fosse realmente uma coisa que a gente pode moldar, que a gente pode controlar, mas não antes. Antes a gente pode ir sofrendo menos, porque colocando o desejo em coisas mais elevadas, a gente vai se elevando gradualmente do nível do sofrimento. Então veja que eliminar o sofrimento não é uma luta com o sofrimento. E isto é importantíssimo na cura, porque quem luta com uma enfermidade vai sofrer mais. Não vai vencer luta nenhuma, porque não se trata de lutar. Se trata da gente se elevar, da gente sair do nível em que a coisa está acontecendo. Percebe? Então nós vamos ver como é que isto acontece no espiritual, no moral e no físico, que é onde a gente sofre. Quando eu digo espiritual, eu não estou falando da dimensão espiritual, onde não existe sofrimento. Eu estou falando do movimento espiritual, este movimento evolutivo que a gente faz e que também é acompanhado de sofrimento. Por que é acompanhado de sofrimento? Embora seja um sofrimento mais sutil, ele é acompanhado de sofrimento porque enquanto eu estou fazendo este trabalho espiritual, eu estou desejando ser espiritualizado. É um desejo, não é? Então isto traz sofrimento. Mas é muito mais atual para nós desejar isso do que desejar coisas de outros níveis mais densos. Então, se nós estamos em um caminho evolutivo e se estamos buscando uma meta espiritual, é claro que nós estamos canalizando o desejo para ir. E vamos sofrer, porque isto é da lei. Mas este sofrimento espiritual, ele é diferente do sofrimento moral e do sofrimento físico. Porque esse sofrimento espiritual que a gente sente
quando a gente está buscando a meta espiritual, e quem está buscando a meta conhece esse tipo de sofrimento. É um sofrimento que não nos convida a nos queixarmos. E é um sofrimento também que não é partilhável. Não se pode descrever o sofrimento espiritual. Não é como os outros, que a gente pode encontrar um confidente, falar, se desabafar, não é? Como no sofrimento psicológico, no sofrimento humano. Nesse sofrimento não se pode, porque a gente não encontra palavras para exprimir isso. E seria como estar traindo alguma coisa se a gente começasse a exprimir isto como sofrimento. Porque no fundo a gente sabe que é isto que está nos levando, que é isto que está nos conduzindo e é isto que está nos impulsionando. Então não vem em mente a ninguém de estar falando em sofrimento espiritual. Porque a gente sabe que é este sofrimento espiritual que nos está abrindo e que nos está levando. E quem sofre espiritualmente sabe disso. Então existe uma diferença de grau e de ética muito grande entre o sofrimento espiritual e os outros. Porque se vocês têm uma meta espiritual, se vocês desejam aquela meta, automaticamente vem o sofrimento. É um tipo de sofrimento que cada um vai saber qual é, mas que a gente não pode transmitir. É muito íntimo, é muito interno. E a característica dele é que a gente não se queixa dele. A gente convive com ele, assim como convive com um bom irmão, com um bom colaborador. Porque ele, quando está acontecendo, ele está nos mostrando algo mais, ele está nos abrindo, ele está nos proporcionando uma visão maior. Ele está nos mostrando mais claramente ainda a nossa meta. Nós estamos crescendo e esse sofrimento espiritual vai dando para a gente força, energia, para a gente querer uma coisa que a gente não sabe bem o que é. E quando a gente sente isso, isto é a fé, não é? Isto é a energia da alma, que fica completamente ligada conosco através desta educação do sofrimento. Então, nós sentimos, percebemos que aquilo está nos abrindo, que aquilo está nos deixando cada vez mais fortes. E este é o que a gente chama de prova espiritual. E dentro desta prova espiritual, se nós entendermos esta prova, e se nós não nos pouparmos dentro dela, porque nos outros sofrimentos a gente quer se poupar, não é? No sofrimento moral, a gente quer se poupar. No sofrimento físico, a gente quer se poupar. No sofrimento espiritual, não há razão para a gente se poupar. Porque dentro a gente sabe que ele está nos abrindo, que ele está fazendo um trabalho em nós que nenhuma outra circunstância pode fazer. Mas isto cada um sente, cada um percebe quando chega a hora. Então não vamos confundir o nosso sofrimento humano com o sofrimento espiritual. E diante desse sofrimento espiritual, se nós entendermos isto e se nós abraçarmos isto totalmente, nós vamos ter uma experiência única, que é a gente se sentir totalmente beato e totalmente entregue e totalmente alegre. Perceberam a função desse sofrimento espiritual? Então, quando vocês tiverem um sofrimento deste gênero, vocês saibam que isto é o produto do desejo que vocês têm de chegarem à meta espiritual. E vocês vão ver como isto é bom, como isto é autêntico, como isto é profundo e como isto fortalece e não desvitaliza. Então é muito importante não lutar contra isso. É muito importante a gente se abrir mesmo a isto quando isto começa. Porque quanto mais isso nos trabalha, quanto mais isso nos abre,
melhor. Melhor para a vida, melhor para o todo. Porque existe mais uma célula da vida, que somos nós, não é? Abertas para ela. Um grau abaixo desse sofrimento, que não são todos que conhecem, vem aquele tipo de sofrimento que todos nós conhecemos, que é o sofrimento moral. Veja, o sofrimento espiritual lida com a fé, desperta a fé. O sofrimento moral trabalha o caráter. O sofrimento moral nos deixa com caráter. Todas as pessoas que têm caráter é porque sofreram muito moralmente nas vidas anteriores, ou na mesma vida. Mas quem não sofreu profundamente do ponto de vista moral, não pode ter caráter. Isto é, aqueles que não sabem ainda o que querem, que não sabem ainda aonde querem chegar, que não sabem ainda qual é a própria meta. E há muitos caminhos para se trabalhar o caráter, para a gente deixar de ser tépido e para a gente ser definido, para a gente ser aquilo que realmente é, não ser mais dúbio. E segundo a experiência dos maiores instrutores que já passaram por todas essas etapas, o sofrimento moral é o caminho mais eficiente para esta formação e para este amadurecimento do caráter. Porque é durante o sofrimento moral que nós temos condições de fazer as nossas escolhas mais definitivas e não antes. Vocês notem que nós estamos falando de uma coisa positiva e que não estava no plano divino e que nem é a vontade da nossa alma. Imagina o quanto são positivas as coisas que são do plano divino e que são da vontade da nossa alma. Sofrimento é todo fabricado por nós mesmos, porque somos nós que desejamos, nós é que temos este movimento. Então somos nós que fabricamos este sofrimento. E mesmo assim, ele é usado para o bem. Mesmo assim, ele é usado positivamente e mesmo assim, eles nos servem. Ficou claro para que serve o sofrimento espiritual e para que serve o sofrimento moral? Há pessoas que já estão com o caráter suficientemente trabalhados e não se lamentam diante do sofrimento moral. Diante do sofrimento espiritual a gente já não se lamenta porque aquilo é um grau que a gente já está num certo nível de segurança. Mas no sofrimento moral, dependendo do grau do nosso caráter, nós ainda nos lamentamos. E à medida que nós nos lamentamos, nós vemos que quanto mais nós nos lamentamos, mais nós sofremos. Então isto é um ensinamento que o sofrimento moral traz, enquanto ele trabalha o nosso caráter. Quanto mais nós nos queixamos, quanto mais nós partilhamos, quanto mais a gente fala, mais o sofrimento aumenta. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente dispersa essas palavras todas inutilmente, a gente dispersa a energia. E quando a energia se vai indo embora a capacidade de suportar o sofrimento. Isto é óbvio. Então veja que o caminho evolutivo consciente é muito diferente do caminho terapêutico normal. É muito diferente. E isto é muito bom a gente perceber as diferenças, porque os caminhos terapêuticos, assim como eles são seguidos, eles têm que evoluir, eles têm que encontrar outras dimensões. Então, nós temos que saber, no caminho terapêutico normal, que aquelas formas usadas não são as formas que se usam no desenvolvimento superior. Então, nós podemos pegar as terapias e colocá-las em um outro nível. E assim poderemos ajudar um maior número de pessoas. Imagine quando uma terapia puder ajudar a maioria que sabe que não deve chegar ali e ficar falando de sofrimento.
Porque quanto mais se fala no sofrimento, mais se reforça o sofrimento. Então nós vimos que o sofrimento espiritual nos abre para a fé. E que o sofrimento moral trabalha e amadurece o nosso caráter, fazendo com que a gente se defina e que a gente deixe de ser dúbio, que a gente deixe de ser tépido. E agora vamos ver o sofrimento em nível físico, que é também um tipo de sofrimento que nós conhecemos, que uns conhecem mais do que os outros, mas que também tem uma função. O sofrimento físico é aquele que mais mexe conosco. No nosso estágio atual, falou em corpo físico, fica todo mundo interessado. Então este corpo físico, ele é aquele que logo acusa algo que não está equilibrado, que não está correto, que não está no lugar. Então o sofrimento físico, em princípio, quando ele vem, ele está nos mostrando claramente algo. Muito claramente, porque esse desequilíbrio, que já vinha de muito, se reflete no nosso físico. Então vem o sofrimento físico. Então, diante do sofrimento físico também, é mais inteligente que a gente não se lamente, porque não é uma atitude correta. Porque o sofrimento físico, ele veio para mostrar algo que está errado. Ele veio para dizer claramente, olha, aqui existe uma coisa que tem que ser mudada. E agora vocês perguntarão, mas e se eu tenho um sofrimento físico que vai durar toda a encarnação? Quem tem um sofrimento físico que vai durar para o resto da encarnação é alguém que por muitas encarnações deixou de ouvir este chamado, deixou de atender a este chamado. Então chegou num ponto de surdez perante o que o sofrimento estava dizendo, que com isso conseguiu um sofrimento físico para o resto da encarnação. E aí vocês perguntam, mas se eu estou nessa condição, por que eu vou trabalhar o sofrimento? Eles saibam que eles estão gradualmente se imunizando de sofrimento físico, quando isto é compreendido e quando isto é tratado inteligentemente, quando isto é percebido e quando isto é, então, trabalhado. E há certos sofrimentos físicos que são superados em pouco tempo e outros que são superados a médio prazo. E esses que vêm por curto prazo ou a médio prazo nos imunizam, sim, mas relativamente, não de todo. São os sofrimentos mais agudos e mais demorados os que têm uma maior ação nesse sentido. São os que nos imunizam mais. Mas nós temos que compreender isso, nós temos que entender esse processo. Nós não temos que estar humanamente lutando com isso. E humanamente, tolamente, combatendo isso. Porque não se trata de combater. Se trata de elevar tudo isso, elevar o ser. Que é para isso ir se diluindo, se afastando, ou isso ir se transformando. Passamos por um sofrimento físico, seja ele breve ou mais ou menos prolongado, nós contamos com o corpo emocional e com o corpo mental como obstáculos, muitas vezes. Porque o sofrimento físico vem sempre em um grau que a gente pode suportar. Nenhum sofrimento vem acima da nossa capacidade de suportação, nenhum. E o físico também. O sofrimento físico, por mais agudo que seja, quando ele vem naturalmente, ele vem na nossa medida de suportação.
Mas por que é que ele se torna, em certos casos, insuportável? É porque o emocional não o aceita. É porque o emocional quer se ver livre dele de qualquer forma. E é porque o mental não o compreende. E porque o mental o rejeita e abre luta com ele. E todos esses movimentos, tanto o movimento do emocional que não está aceitando o sofrimento físico, quanto o movimento do mental, esses movimentos irradiam um peso para acima do corpo físico, para acima do sofrimento físico. E são esses corpos com a não aceitação do sofrimento físico que deixam esse sofrimento mais pesado do que ele era quando chegou. E aí tem horas que ele se torna insuportável. Mas ele não se torna insuportável por ele mesmo, percebe? Porque na natureza não há, na lei kármica não há possibilidade nenhuma de haver um erro. A lei do karma é uma lei perfeita. Então, se eu tenho um sofrimento físico que me veio por karma, eu devo saber, em princípio, que aquilo veio para me reequilibrar. Porque eu causei tantos efeitos que entrei finalmente naquele sofrimento físico. Então eu preciso aceitar aquilo em princípio, que é para aquilo não ficar mais pesado do que ele é. Então veja, se a gente não devia falar muito do sofrimento espiritual e do sofrimento moral, se a gente percebesse isto, a gente também falaria o menos possível do sofrimento físico. E veja como a gente é mal educado nesse campo. Quando alguém entra numa enfermidade física, a primeira coisa que faz é participar. É telefonar, é avisar, é se lamentar, querer visita, receber flores, receber peras, não é? Companhia. Veja, é uma educação ao contrário. É uma educação ao contrário. Então veja, vocês, se forem consultar os maiores curadores, né? Se vocês estão interessados no campo da cura, vocês têm os maiores curadores que dizem: eu não cuido de corpo físico, eu nem falo de corpo físico. Joel Goldschmidt, as pessoas eram curadas, ele nem sabia. Nem sabia. As pessoas vinham dizer para ele o que estava doendo e do que estavam sofrendo, porque elas tinham necessidade de dizer, mas ele, como curador, não precisava saber. Ele nem queria saber. E ele ficava sabendo da cura porque a pessoa vinha dizer que foi curada, mas ele jamais se interessou por isso. Então veja que educação nós temos que... Por que educação nós temos que passar? Há muitas coisas para serem feitas no planeta Terra, vocês estão vendo, né? Bom, então a esta altura, quando o emocional começa a entrar na história do sofrimento físico, e quando o mental não aceita, então esse sofrimento físico, em vez de trazer todo o seu lado positivo, que nós já vamos ver qual é, ele se torna uma questão de punição. Então nós deturpamos o sofrimento físico. Nós deturpamos isso. Nós falsificamos esta grande força. Então isso toma ares de punição. Então eu tenho um mal físico em algum órgão, em vez de eu ter atitude positiva diante daquilo, isto é, eu sei que aquilo está me purificando, aquilo está eliminando impurezas do meu corpo, aquilo está queimando resíduos que o meu eu espiritual está conseguindo eliminar.
o meu eu espiritual, finalmente está conseguindo expulsar isso através daquela dor, através daquela febre, através desse incômodo. Esta é a atitude positiva que eu tenho que ter ali. Me abrir e agradecer por aquilo, para que aquilo faça o seu trabalho no nível em que aquele trabalho é necessário. É claro que existem muitos fatores externos que podem nos ajudar a passar por isso. Nós podemos recorrer a todos os fatores externos existentes da medicina, tanto da medicina oficial quanto das medicinas alternativas. Nós podemos recorrer a qualquer recurso para aliviar o sofrimento físico, mas desde que a gente esteja na atitude correta, desde que a gente não esteja usando aquilo como combate, como luta, como agressão ao sofrimento físico, ou como não compreensão, como não aceitação, porque senão isto toma realmente áreas de punição. Eu só vejo naquilo o lado negativo. Isto é, qual é o lado negativo que eu vejo? Eu vejo o bom. Se eu estou passando por esse sofrimento físico, é porque este órgão ou esta parte do meu corpo falhou em alguma coisa, desequilibrou alguma parte do universo. Então agora ela está pagando. Mas isso é um aspecto negativo do sofrimento. Isto é ter o sofrimento como punição. Isto não é bem uma punição, percebe? Esta palavra punição é uma palavra que o homem evoluído não usa mais. Porque isto não é uma punição. Isto na realidade é um reequilíbrio de uma coisa que eu mesmo desequilibrei. Então, como eu desequilibrei o universo lá num certo ponto, eu sofro aquilo na minha pele e assim aquilo fica reequilibrado. Mas não é punição isto. Isto é necessário, porque senão o universo ficaria todo desequilibrado se a gente não recebesse o retorno daquilo que a gente fez. Percebe que o universo sairia todo do lugar? Se hoje eu assassinasse alguém, e se numa vida sucessiva eu não fosse assassinado, o universo sairia do lugar. Porque o universo tem suas leis. E não é um homem que não conhece sequer as leis do universo, é que vai fazer uma coisa que é papel do universo. Porque tirar a vida de um homem, isto é papel do universo, não é papel de um outro homem, que está no mesmo pé de igualdade com ele. Então, certas coisas que eu faço, eu desequilibro o universo, porque eu entro na função do universo, sem ser o universo ainda consciente. Então aquilo me retorna, para que o universo seja equilibrado. Isto não é punição. Isto é uma forma de eu abrir os olhos e de eu experimentar também aquilo. Porque se eu, a uma certa altura, sou assassinado, eu experimento aquilo. E depois de experimentar aquilo, eu não vou fazer mais isso com outro, nunca mais. A menos que eu seja muito relutante. A menos que as forças da inércia dentro de mim estejam atuando mais do que é necessário. Né? Bom, então, quando se tem um sofrimento físico, aquilo nos diz, olhe, atento, fique atento, porque existe alguma coisa a equilibrar. Então esta é a atitude, é de prestar atenção. Quando começa um sofrimento físico, a gente fica atento, imediatamente percebe o que está fazendo de desequilibrado, deixa de fazer, o sofrimento físico vai embora. Pensa que coisa econômica. Ao invés de nós criarmos um karma negativo, fazendo uma coisa desequilibrada ad infinitum, vem o sofrimento físico.
Não é dentro da lei da economia isto? Então, dentro da lei da economia eu vejo logo, paro de fazer aquilo. E vai embora o sofrimento. Ele continua porque eu não vejo o que ele está me querendo dizer, o que é que ele está me trazendo. E quanto mais eu assumir e eu me abrir aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu devo mudar, aquilo que eu devo transformar, mais imune eu vou ficando a esse sofrimento físico. Nessa primeira fase em que a gente está, o sofrimento físico nos torna imunes de sofrimento, porque as nossas células, convivendo com a dor, elas vão conseguindo uma convivência com a dor, e elas vão se unificando com a dor, e isso as imuniza da dor, isso resolve o problema da dor nas células físicas. E quem passa por sofrimento físico de forma inteligente, percebe isso. Eu conheci há pouco tempo uma criatura que estava com um tumor maligno no cérebro. E poucos momentos antes dela perder a consciência, ela mandou esta mensagem. Ela mandou dizer que ela sentia uma dor terrível e que durante aquela dor ela percebeu que o ser dela aprendeu a conviver com a dor e que a uma certa altura aquilo doía, mas não era a mesma coisa. Ela estava numa forma de dor que nenhum de nós pode compreender, porque nenhum de nós resolveu ainda este problema. Bom, depois vem uma segunda fase do sofrimento físico, depois dessa. E esta segunda fase é quando a dor física se torna o mais aguda possível, quando ela chega no limite do suportável. E quando ela chega no limite do suportável, e eu a compreendo, e eu a aceito, e eu sei lidar com ela, o que acontece é que quando chega naquele limite, a dor aguda desaparece. Fica-se imune daquela dor aguda. E quando esta dor aguda desaparece, por um momento, ou por um momento mais prolongado, a gente experimenta um tipo de paz que sem aquele fato a gente jamais conheceria. E a gente precisa conhecer aquele tipo de paz. Porque é essa paz que leva além de todo e qualquer sofrimento. Isto acontece no corpo físico. E eu tive a oportunidade também, poucos meses antes de começar estas palestras, de conviver também com uma pessoa que estava em estado terminal, com dores terríveis no abdômen. Então estas coisas que eu estou dizendo para vocês, eu não experimentei nesta encarnação física, mas eu vi gente experimentar isto, pessoas normais como nós, não grandes santos ou grandes instrutores, porque a gente diz, bom, isto é com eles, mas conosco é diferente. Não. Esses testemunhos que eu estou trazendo são de pessoas como nós. Eu não estou falando de Ramana Maharishi, que teve um câncer no braço dolorosíssimo e ele nem percebia, não é? Eu não estou falando de João 23, eu não estou falando deste nível de seres que passaram pela dor física. Eu estou falando de gente como nós. E este que tinha este tumor maligno no intestino, ele passou por estas etapas e passou por esta segunda. Aquela do tumor na cabeça chegou até a primeira, depois desencarnou. Este chegou na segunda. Ele passou pela primeira e depois passou pela segunda. E nesta segunda, ele me disse que realmente, a uma certa altura, chegou num ponto que a dor desapareceu. E que no desaparecer a dor,
foi como se tivesse ido embora o ego humano dele junto. Ele se sentiu sem ego humano. Isto dentro do corpo físico. É muito difícil julgar se o ego humano tinha ou não sido dissolvido, mas para ele tinha. Então foi uma experiência considerável. E ele disse, naquele momento eu me senti sem ego humano. Eu disse, o que aconteceu enquanto você estava sem ego humano? Ele disse, quando eu me senti sem ego humano, eu me senti num outro plano no qual todos os meus sentidos internos se abriram. E eu conheci as pessoas, conheci a vida, conheci grupos, conheci a música. Ele conhecia tudo isso que a gente procura aqui e não acha, né? E disse, e eu conheci isto de uma forma que eu jamais esquecerei. E depois, quando o meu ego humano voltou a se reintegrar, e quando eu me senti de novo gente aqui dentro deste corpo, eu percebi que as minhas células físicas tinham compreendido isso. Pensa que experiência. Olha, isso é uma pessoa normal. Não é um grande yogi, nem místico. Foi ateu até os 40 e tantos anos de idade. E todo este processo aconteceu nos últimos 3 anos da encarnação dele. Pensa. E a partir do momento que começaram as dores, que duraram parece que 3 anos, foi a partir do momento em que as dores começaram que ele assumiu este processo. Então veja que instrumento a humanidade tem em mãos, fora do plano divino original, porque tudo isso foi criado pelo homem, mas foi usado pelo plano divino para o bem. Como tudo isso que o homem cria, no fim, é usado para o bem. E depois existe uma outra fase, a qual o sofrimento físico leva. E isso nós encontramos quem tem experimentado esta fase, entre os que são mais abertos ao plano evolutivo, que é aquela fase em que, através desse sofrimento físico, cada célula física entra em êxtase. Cada célula física se abre e ela sente a própria luz. Então veja que caminho a gente intercepta quando começa a ficar diante do sofrimento humanamente, como se diz, ou emocionalmente ou mentalmente. Então esta visão espiritual do sofrimento, ela é muito importante para nós podermos nos aproximar realmente, efetivamente, do campo da cura. Mas é claro que, assim como existem processos paliativos de lidar com o sofrimento, como os processos da medicina normal, sem esta compreensão, são todos paliativos. Com esta compreensão, deixarão de ser paliativos, mas passarão a ser um instrumento de cura. Mas sem esta compreensão, são paliativos. Que não adianta vocês usarem um recurso da medicina normal sem vocês estarem nesta visão. Porque os processos da medicina normal removem o sofrimento, transferem, mas ele volta. Volta de uma outra forma. Porque a causa não foi curada. A causa não foi removida. E a causa é removida com a compreensão daquilo que está se passando. Então, assim como existem os processos paliativos de lidar com o sofrimento físico, existem também outros processos de se lidar com o sofrimento físico e com os quais a gente pode lidar, pode experimentar. Por exemplo,
quando começa um processo de sofrimento físico e que a gente se colocou nesta compreensão, que a gente se colocou nesta visão, em seguida a gente transmite ao corpo físico a nossa ideia de que o corpo físico tem dentro a essência espiritual do ser, dentro, no centro dele. Então eu transmito para o meu corpo físico esta consciência. Eu digo, você é o vestido, você é o vestuário, você é o vestiário, você é a roupa desta luz espiritual que está aí dentro. Isto muda totalmente a vibração do corpo físico. Porque eu deixo de me dirigir ao meu corpo físico como um corpo animal que ele realmente é. E eu me dirijo a ele como revestimento de uma essência espiritual, de uma essência que não é material como ele. Então eu tenho uma reconciliação com este veículo. E aí muda o processo completamente. Existe aquele tipo de sofrimento físico que é assumido pela alma que no seu nível já está consciente do enorme sofrimento que paira sobre o mundo e sobre a humanidade. Então existem almas que são muito conscientes desta enorme quantidade de coisas que a humanidade gerou e que se oferecem para equilibrar uma parte. Então existem almas que não teriam que passar por essa limitação, mas que por compreensão e por um sentimento que se chama de compaixão. Compaixão não é dó, não é pena, não é? Compaixão é você sentir o que está se passando no outro. Então estas almas já sentiram o que está se passando na humanidade. Então elas são almas de compaixão. Então aí elas já sentiram o que se passa lá, então elas assumem uma parte. E aí isto reflete no corpo físico, onde elas estão encarnadas. E isto é um tipo de sofrimento que não é kármico. E às vezes, dentro do sofrimento kármico, nem tudo aquilo é exatamente nosso. Mas junto com o nosso karma vem uma parcela do karma da humanidade, porque nós fazemos parte da humanidade. Veja, neste momento, por exemplo, há indivíduos que fabricam armas, né? E que vendem armas. Existe a indústria bélica. E nenhum de nós pertence à indústria bélica. Mas quem faz a indústria bélica é desta mesma humanidade que nós somos. Então, estes que são responsáveis diretos pela indústria bélica terão o karma direto das guerras. Mas nós, que nunca fizemos indústria bélica, mas que fazemos parte da humanidade, temos uma porção deste karma, mínima em relação a de quem fez a coisa diretamente, mas nós temos. Então isso é a nossa participação no karma humano. Mas isso não é injusto. Isto não é uma injustiça. Vocês podem dizer, mas o que é que eu tenho a ver com quem faz a indústria bélica? Se cada indivíduo, se cada membro da humanidade não tivesse a guerra dentro de si, não poderia haver indústria bélica. Então, se existe indústria bélica, é porque todos os homens, num certo grau, têm a guerra dentro de si. Então, aqueles que decidem e vão fazer a indústria bélica, esses tiveram coragem de dizerem o que são. E os outros ainda não descobriram que ainda tem a guerra dentro de si, num certo grau, ainda não, senão não existiria guerras. Não poderia haver guerras se a maioria não tivesse a guerra dentro, se a maioria não fosse agressivo.
mesmo aqueles que não fazem a indústria bélica. Como foi que disseram? Atire a primeira pedra, aquele que é. Fácil dizer, aquele lá é industrial de guerra, aquele fabrica bombas. E eu não critico o outro? É a mesma coisa. Eu não estou sempre pronto para não aceitar o outro? É a mesma coisa, num outro grau. Só que não é com bombas, é com outro material. Mas é a mesma coisa. O sofrimento da mulher ao dar à luz é caro? Eu vou responder isso assim como eu compreendo. Não, você não é obrigada a aceitar. Também não sei se isso é certo ou se não é certo. É como eu compreendo. Como é para mim. Antes da humanidade tomar forma física, a humanidade existia em níveis sutis, antes dela tomar forma física. Um pouco antes dela tomar forma física, ela escolheu a reprodução sexuada. Ela que escolheu, porque havia outras formas, mas a humanidade escolheu esta forma. E ela escolheu porque ela desejou esta forma. Ela naquele momento não tinha ainda a possibilidade de perguntar qual será a forma melhor. Ela escolheu porque ela desejou. E por isso, a esta reprodução sexuada ficaram ligadas estas dores do parto, estas dores físicas. E agora me está vindo uma outra coisa, que eu também não sei se é verdade. Para mim é. Quando uma alma desce para a encarnação, ela passa por um processo que é doloroso, porque ela tem que se esquecer da sua origem divina à medida que ela vai entrando na estrutura densa e terrestre. Então, a maternidade, que é uma coisa sagrada, por karma, tem que trazer alguma dor, por causa da dor que ela traz para aquele que está descendo. Você notou que aquele que nasce chorando? Então, se existe ali um pouquinho de dor no parto, que nem se compara com a dor daquele que está entrando em contato com o mundo de onde há muito ele estava fora, não é? Isto é uma forma daquilo ficar equilibrado logo e depois da relação entre aqueles dois seres poder ser uma relação sadia. Eu vejo assim, mas isso me veio agora e eu não sei se é assim. Eu não sei aí se isto é assim porque aqueles que estão em corpos masculinos já estiveram ou estarão em corpos femininos e passarão por essa experiência. E quem está em corpo feminino também um dia há de passar por um corpo masculino e aí fará uma outra experiência dentro desse mesmo processo. O sofrimento físico sempre traz essa evolução, mesmo na criança. Pelo seguinte, porque o corpo físico tem uma consciência sua, toda própria. Independentemente da consciência geral do ser, o corpo físico tem uma consciência dele própria. Então, mesmo que o eu espiritual não esteja totalmente encarnado ainda numa criança, a consciência do corpo físico está passando por aquele processo. E é claro que o eu espiritual que está ali dentro está passando por um processo também de limitação por causa daquele processo físico. E isto são coisas que foram semeadas em vidas anteriores. Como detectar o que está errado?
Se você se abrir para os seus níveis superiores de consciência, sem nada pedir, sem nada desejar, sem nada pretender, sem querer dizer aos níveis superiores o que ele deve fazer, simplesmente se abrir, ficar aberta para o que vier de lá. A primeira coisa que ele te mostra é o que você tem que mudar. Eu conheço pessoas que dizem: eu estou aberta e o meu eu espiritual não mostra o meu caminho. Ele não pode mostrar o teu caminho do jeito que você está. Quando você se abre, a primeira coisa que ele mostra são as coisas que você tem que mudar em você. E depois que você muda umas tantas coisas, aí ele começa a mostrar outras coisas. Mas quando você se abre silenciosamente e escuta, você vai ver nitidamente o que você tem que transformar. Olha, eu não estou falando de gente que conversa com o eu superior, de gente que é iniciada, não estou falando disso, estou falando de gente como nós. É só ficar quieto, se abrir e ter fé que vai saber. E não é por nenhum processo psíquico, nenhum processo de transe, não é iluminação, não é nada dessas coisas complicadas. É você se abre e você, de uma forma totalmente misteriosa, você fica diante do que você tem que mudar em você. Você percebe os pontos em que você tem que se transformar. E aí, se você sinceramente e honestamente trabalhar para aquela transformação, você vai compreendendo outras coisas. Mas é por dentro que você sabe isso. Note, você não precisa esperar chegar à percepção interna. É agora mesmo que isso acontece. É quando a gente quer e quando a gente se abre. Porque essa resposta vem de muitas formas, vem inclusive através dos fatos da vida. E você querendo se transformar, você vai compreender em que ponto é. Precisa querer. Não existe nenhuma força superior que incute em você o que você tem que transformar, não. É a sua própria sinceridade em querer ser diferente, é isso o que faz você receber e compreender. Então, se você quiser mesmo, você vai saber.